informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 6 de abril, levando para vocês os seguintes destaques. Jornalista e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária morreu de Covid-19 em Campo Grande. Polícia Militar Ambiental apertou fiscalização no feriadão da Páscoa. ABCZ protesta contra a depredação de fazenda em Rondônia. Governadores aumentam outra vez ICMS sobre o gás de cozinha, diesel e gasolina. E Mato Grosso do Sul continuará sem chuva. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Terça-feira de sol em Dourados e região, mas com a previsão de aumento de nuvens de manhã. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou pelo arroba do boi gordo R$ 290,00 com 30 dias. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 300,00 à vista. Vaca gorda a R$ 280,00 no friboi e também no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 81,00 e a de soja R$ 155,00, informou a GD Corretora. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância, entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nessa quarentena no 98122-8234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
A Polícia Militar Ambiental multou no dia 1º de abril, em R$40 mil, um produtor rural de 60 anos, residente em Maracaju, que responderá por crime de armazenagem inadequada de produtos perigosos. O fato ocorreu quando policiais ambientais que trabalham na Operação Semana Santa localizaram a infração durante fiscalização ambiental em uma fazenda às margens da rodovia MS 382, a 30 quilômetros de Maracaju. Morreu no domingo passado o jornalista e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul, Hermano de Melo, de 73 anos, devido a complicações da Covid-19. Hermano estava internado em estado grave na UTI do Hospital Unimed de Campo Grande e seu quadro clínico era irreversível. A morte ocorreu por volta das 18 horas. Natural da cidade de Sapé, na Paraíba, Hermano se formou em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1970. Mestre em Parasitologia e Doenças Parasitárias, o profissional foi pesquisador da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, e professor de Parasitologia e Doenças Parasitárias na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de 1982 a 2008. Ele se aposentou como professor da Universidade Federal em Campo Grande em 2008, ano que ingressou na Faculdade de Comunicação Social com habilitação em jornalismo na mesma universidade. O Hermano escreveu artigos e crônicas nos jornais Correio do Estado, O Estado do MS, e sobre temas diversos na área social, política e ecológica no blog Liberdade. Hermano foi presidente da Sociedade Sul-Mato-Grossense de Medicina Veterinária e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Policiais militares ambientais de Batayporã intensificaram a fiscalização nos rios Papagaio, Vacaria, Brilhante, São Bento, Laranjal, Piravevê, Vitória e Ivinhema, e desde o dia 31 de março vistoriaram 10 ranchos de pesca, 50 embarcações e 153 pessoas que desenvolviam pesca amadora e profissional, os quais foram fiscalizados e orientados. No sábado, 2 homens abordados, um deles de 34 anos, residente em Fátima do Sul, e outro de 37 de Corumbá, foram flagrados praticando pesca sem autorização do órgão ambiental. Os infratores não tinham capturado nenhum pescado, porém tiveram seus equipamentos, 2 molinetes com varas, apreendidos. Cada pescador foi multado em R$500. Durante o policiamento também foram retirados 52 anzóis de galho que estavam armados em desacordo com a legislação ambiental. E domingo pela manhã, policiais surpreenderam infratores que praticavam pesca predatória com tarrafa. Eles estavam à margem do rio Apa, no lado paraguaio, e fugiram ao avistar os policiais, o que impediu que fossem perseguidos. A tarrafa e 5 anzóis de galho foram abandonados pela dupla e apreendidos. Durante o patrulhamento, os policiais ainda cortaram mais 35 anzóis de galho que estavam armados no rio Apa. O governo federal realiza entre os dias 7 e 9 deste mês uma série de leilões de aeroportos, portos e ferrovia. Chamada de InfraWeek, a expectativa é arrecadar R$10 bilhões em investimentos privados com as concessões. Estão na lista 22 aeroportos, a ferrovia de integração Oeste-Leste na Bahia e 5 terminais portuários. A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, a FAEPA, manifestou a sua preocupação e inconformação com a recente medida cautelar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspende os efeitos de uma lei e de todos os processos relacionados ao projeto da ferrovia Ferrogrão, a EF 170, em resposta à ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo partido PSOL. A Lei 13.452, resultante da medida provisória 758,
alterou os limites do Parque Nacional do Jamanchim, reduzindo em apenas 0,05% a área do parque, localizado nos municípios paraenses de Itaituba e Trairão, em favor do traçado da ferrovia Ferrogrão. Na ação, o PSOL ressaltou a impossibilidade de se excluir terras de áreas de preservação ambiental por meio de medida provisória, que foi um instrumento usado para viabilizar a lei. E qualquer mudança dessa natureza teria de que passar antes pelo Congresso Nacional, mas por meio de um projeto de lei, ou seja, sem o efeito imediato de medida provisória e após discussão e votação pelo Parlamento. O governo de Goiás enviou à Assembleia Legislativa, no mês de março, um projeto de lei que institui o Programa Estadual de Bioinsumos, preparado pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com parecer favorável da Agência Goiana de Defesa Agropecuária. A proposta visa estabelecer políticas públicas eficientes para ampliar e fortalecer a adoção de práticas para a evolução do setor agropecuário, com a expansão da produção, desenvolvimento e utilização de bioinsumos e sistemas de cultivos sustentáveis. Rivaldo Machado Borges Júnior, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, manifestou apoio aos produtores rurais brasileiros, em especial ao proprietário da fazenda Nossa Senhora Aparecida, na região de Chupinguaia, em Rondônia, que foi invadida e parte da propriedade destruída por um grupo de sem terra no dia 23 de março. A defesa ao direito à propriedade foi feita durante a coletiva de imprensa, durante o lançamento da Expo Zebu ano 68. Rivaldo Júnior citou os últimos ataques graves à pecuária nacional promovidos no país e expôs sua indignação à invasão ocorrida em Rondônia. Pela segunda vez, após a isenção de impostos federais sobre o preço do óleo diesel, governadores de 19 estados e do Distrito Federal aumentaram o preço de referência para a cobrança de ICMS sobre os combustíveis e no gás de cozinha. Houve aumento nos preços de referência para o cálculo do ICMS sobre a gasolina, 6,1% em média, e do gás de botijão, 3,1%. Também beneficiado por isenção de impostos federais decretado pelo presidente Bolsonaro. No caso do diesel S500, apenas Bahia, Maranhão, Rondônia, Roraima e Santa Catarina decidiram não reajustar o preço de referência para a próxima quinzena. O Amapá reduziu o imposto em 2,8% e o Espírito Santo 0,2%. A mudança na forma de cobrança do ICMS, um imposto estadual, é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro como forma de reduzir o preço dos combustíveis. O presidente quer que o ICMS não seja mais cobrado na bomba, mas nas refinarias. Porém, a mudança enfrenta a resistência dos governadores, já que vários estados perderiam receita. Segundo as previsões da Administração Oceânica e Atmosfera, a NOAA, dos Estados Unidos, indicam o retorno das chuvas para o sul do Brasil a partir do dia 9. Também a partir desse dia, o NOAA prevê um novo corte das chuvas aqui no centro-oeste. A partir do dia 9, a tendência é de mudança nas condições do tempo. O NOAA mostra o retorno de chuvas significativas para o sul, sobretudo no Rio Grande do Sul, onde as precipitações podem ficar entre 90 e 100 milímetros entre os dias 9 e 17 de abril. Para Santa Catarina e Paraná, as chuvas chegam com menos intensidade, com precipitação entre 40 e 60 milímetros. No Paraná, a umidade não deve chegar para todas as áreas, sendo o centro-sul do estado mais beneficiado pelo regime de chuva. As previsões também chamam a atenção para a permanência de tempo seco em Mato Grosso do Sul. Nos próximos 7 dias, o modelo de meteorologia sinaliza alguma chuva irregular aqui no estado,
mas mostra a condição de tempo seco a partir do dia 9. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara prorroga prazo para a declaração do IR e reforça a energia elétrica em atividades essenciais na pandemia. O plenário da Câmara aprovou a proposta que prorroga até 31 de julho o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2021. Com isso, os contribuintes têm 90 dias a mais para cumprir essa obrigação fiscal, já que o prazo oficial da Receita Federal termina em 30 de abril. O cronograma de restituições do Imposto de Renda está mantido, com previsão de primeiro lote para 31 de maio. O autor da proposta, deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, justifica a necessidade de prorrogação do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda diante do agravamento da pandemia. Imagina pessoas, num momento tão grave como este, circulando pelas ruas, repartições, em busca de nota fiscal, de documento. Todos nós ter a compreensão deste momento e saber que isso não prejudica em nada o fisco federal. Até porque aqueles que já declararam vão receber a partir de maio. Isso se mantém, a sua devolução. Mas aqueles que vão declarar e precisam ainda de algum documento ou de alguma circulação em busca dessa papelada, isso fica prorrogado. E vários contabilistas do Brasil manifestaram apoio ao projeto. O relator, deputado Marcos Aurélio Sampaio, do MDB do Piauí, alterou o texto para permitir até 31 de julho o pagamento da cota única ou das cotas vencidas do imposto de renda sem acréscimo de juros ou de outras penalidades. Sampaio ainda lembrou que cerca de 10 milhões de declarações já foram entregues e que muitos contribuintes vão seguir o prazo original. No ano passado, o prazo de entrega da declaração também havia sido prorrogado, mas por iniciativa da própria Receita Federal. Os deputados também aprovaram o projeto que permite aos micro e mini geradores de energia darem créditos de excesso de energia elétrica para 53 atividades essenciais. Entre as atividades beneficiadas estão as de hospitais, asilos de idosos, entidades filantrópicas, segurança pública e telecomunicações, que poderão ter ao mesmo tempo maior garantia de fornecimento de energia e alívio na conta de luz durante a pandemia. Esse crédito vem do atual regime de micro e mini geração distribuída, que permite ao próprio consumidor gerar energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a solar e a eólica, por exemplo, e fornecer o excedente para a empresa concessionária ou permissionária de energia. O relator, deputado Daniel Treziciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, cita duas alterações que fez no texto original. Primeiramente, inserimos dispositivo que restringe as doações de créditos entre clientes localizados em uma mesma área de concessão. Essa medida está alinhada aos requisitos do atual sistema de compensação e possibilitará implementação célere do mecanismo de doação. Adicionalmente, alteramos também um pouco o prazo de regulamentação da matéria, para algo que não desconsiderasse a urgência na implementação desse mecanismo. A liderança do governo alertou quanto a eventuais vetos, já que muitos dos potenciais doadores de créditos de energia estão em diferentes classes tarifárias, o que pode gerar distorções no faturamento da concessionária. Já o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, e um dos autores da proposta, garantiu que o texto aprovado não traz custos nem para a sociedade, nem para o governo. A Câmara ainda aprovou uma proposta para permitir que estados e municípios usem em 2021 os saldos de anos anteriores dos fundos de saúde e de assistência social. Juntos, esses fundos acumulam 23 bilhões e 800 milhões de reais, dos quais 9 bilhões e meio de reais para os estados e 14 bilhões e 300 milhões de reais para os municípios aplicarem na saúde neste período de pandemia. O relator da proposta, deputado Roberto Alves, do Republicano de São Paulo, explica o esforço para aumentar os recursos contra a pandemia. Ressaltamos que não envolvem recursos da União, ou seja, não trazem impacto orçamentário e financeiro às receitas ou despesas públicas.
Câmara e Senado já haviam aprovado proposta semelhante em março do ano passado, mas a lei só permitiu o uso dos saldos desses fundos até dezembro. Como a pandemia continua e piora a cada dia, foi necessário estender o prazo de remanejamento até o fim do ano. A mesma proposta altera leis sobre refinanciamento de dívidas de estados com a União, o que gerou polêmica em plenário e alertas quanto a suposto desrespeito aos parâmetros de responsabilidade fiscal. As 3 propostas aprovadas pela Câmara seguiram para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.